graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. Hoje estaremos nos Evangelhos de Marcos e Lucas. Marcos capítulo 5 e Evangelho de Lucas capítulo 8. O título da nossa mensagem de hoje se chama Diagnóstico Espiritual. Hoje existem muitos remédios, mas a preocupação maior tem sido o diagnóstico correto para não medicar errada. Já sabemos que Jesus tem o remédio para tudo. Precisamos entender a diferença entre doença, problema físico ou biológico, enfermidade, problema espiritual ou psicológico. Como então diferenciar o desequilíbrio entre o físico e o espiritual? A pessoa pode ter um problema físico que não tem nada de espiritual, mas todo problema espiritual tem uma consequência física, porque o diabo quer destruir a imagem e templo de Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta como entender tudo isso. O homem era doente físico e mentalmente por causa de problemas espirituais. O mundo está doente. Precisamos entender que o diabo está fazendo muito mais do que colocar dores nas pessoas. E hoje, dentro desse assunto, iremos ver 10 sintomas espirituais na vida do gadareno. Número 1. O gadareno era abandonado. Abandono. Ele vivia nos sepulcros. Está em Marcos 5:3 e Lucas 8:27. O homem perdeu o amor pela vida, o prazer de viver. Pensamentos de morte, achar que vai morrer por qualquer dorzinha. A moda dark e as imagens macabras. O servo de Deus tem o cuidado divino. Outro sintoma no gadareno: rebeldia. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Marcos 5, verso 3. O homem era incontrolável. Vícios e comportamentos indomáveis. O servo de Deus
tem o domínio próprio. Outro diagnóstico no gadareno: violência. As cadeias foram quebradas e grilhões despedaçados. Marcos 5, verso 4. O diabo tenta destruir tudo em nossas vidas. João 10, 10. Mas o servo de Deus tem mansidão. Outro diagnóstico no gadareno: incômodo. Andava sempre. Marcos 5, verso 5. O homem estava perdido, sem saber o que fazer, nem para onde ir. Já o servo de Deus tem conforto espiritual. Outro diagnóstico do gadareno: perder a família. Não habitava em casa alguma. Lucas, capítulo 8, verso 27. O primeiro lugar que começam os problemas é em casa. Mas o servo de Deus tem paz no seu lar. Outro diagnóstico do gadareno: desassossego. De dia e de noite. Marcos 5, verso 5. Ele estava desorientado. Trocava o dia pela noite e tinha insônia. Quem está sem Deus não tem paz. Isaías 57, 21. Mas o servo de Deus tem tranquilidade. Outro diagnóstico do gadareno: desespero. Clamando entre os sepulcros e pelos montes. Marcos 5, verso 5. Sepulcro, morte e montes. Tanto faz o viver como o morrer. Não sabe o que é melhor e aceita qualquer alternativa. Mas o servo de Deus tem solução. Outro diagnóstico do gadareno: autoflagelação. Ferindo-se com pedras. Marcos 5, verso 5. Espírito de suicídio e morte. E até mesmo alta medicação que pode prejudicar. Mas o servo de Deus tem amor próprio. Outro diagnóstico do gadareno: nudez. Não se vestia. Lucas, capítulo 8, verso 27. As roupas são para proteger o corpo e ele perdeu o prazer de cuidar de si. Modas indecentes são consequências de problemas espirituais. Mas o verdadeiro servo de Deus tem respeito. Outro diagnóstico do gadareno: solidão. Lucas 8, 29. Era impedido pelo demônio para o deserto. Não aceita mais a ajuda de ninguém. Mas o servo de Deus tem companheirismo. E o remédio? Se já vimos a causa, os sintomas de um problema espiritual, e agora, qual é a solução?
se prostrar aos pés de Jesus e adorá-lo. Confiar que nada acontece fora de sua vontade, porque até os demônios tiveram que obedecer a Jesus e pedir sua permissão para sair da lei. Marcos capítulo 5, nos versículos 31 e 32. Ver a ação de Deus cuidando de nós. Deus prova o seu amor mostrando a sua glória. Mostrou nos porcos o que aconteceria com aquele homem, mas destruindo a Satanás. Marcos 5, verso 33. E o que aconteceu com o homem depois? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E assim todos se admiraram com as obras de Jesus. Amém, a palavra do Senhor. Uma palavra de libertação. Está no Evangelho, tanto em Marcos e Lucas, a história desse homem que sofria por tormentos, mas somente com o encontro com Jesus, ele voltou a viver. Ele se libertou de tantos males. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por hoje. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade, a essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ela saia, que ela se liberte, saia da escuridão e que ela tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças